O ecletismo é uma parte fundamental do ADN do Sporting. 56 modalidades e mais de 22 mil títulos conquistados transformam o nosso clube na maior potência desportiva nacional e um exemplo no que toca à inclusão social através do desporto. Numa história feita de equipas e de atletas que foram e são verdadeiras referências nacionais, a forma como o Sporting olha para as suas modalidades deve assentar em dois níveis. Ser uma referência na formação de atletas e pessoas, bem como um exemplo na promoção de hábitos saudáveis em todo o território nacional. Competir para vencer em todas as modalidades a nível nacional, formando equipas capazes de lutar por títulos internacionais. Sendo o clube dos seus sócios, defendemos que estes devem de ser sempre ouvidos, quando estiver em causa o aparecimento ou o regresso de novas modalidades, bem como sobre a extinção de qualquer uma delas. Consideramos também obrigatório que o Conselho Diretivo apresente um business plan, onde além dos aspectos financeiros, existirá uma análise à estrutura humana e às instalações necessárias para a prática da modalidade. Esta relação de proximidade entre os sportinguistas e as diversas modalidades deve ser constantemente promovida. Não faz sentido que equipas campeãs europeias tenham na maioria dos jogos apenas um terço da lotação do pavilhão João Rocha ocupada. Existem medidas simples que servirão de primeiro passo na desejada mudança. Repensar o preço da Gamebox Modalidades, oferta de convites para o pavilhão a todos os que comprem a Gamebox Modalidades e a Gamebox Futebol, criação do Dia dos Núcleos no pavilhão João Rocha, concentrando jogos de diversas modalidades num bilhete único, desenvolvimento de merchandising próprio associado às modalidades, conciliar sessões de autógrafos dos atletas com os dias especiais. O sucesso de todas e quaisquer medidas dependerá sempre da forma como sejam comunicadas. É imperativo que os responsáveis de cada modalidade, em conjunto com a direção de comunicação, criem um plano de atividades capazes de gerar conteúdo nas mais variadas plataformas: Sporting TV, Jornal Sporting, redes sociais, newsletters. E a todas estas plataformas oficiais podem e devem juntar-se os mais variados projetos de sócios e adeptos, que diariamente ajudam a levar mais longe a marca Sporting. Sabendo que é impossível a Sporting TV transmitir tantos e tantos eventos que ocupam a agenda leonina, torna-se obrigatório olhar para o YouTube, para o Twitch, para o Facebook ou para o Twitter como plataformas onde podemos acompanhar as nossas modalidades em direto. Acreditamos que a estrutura do clube deve estar voltada para a satisfação dos seus sócios e adeptos, trabalhando em conjunto para permitir aos seus atletas todas as condições para prestigiarem o Sporting, através do esforço, da sua dedicação, da sua devoção e atingindo a glória. Segmentar internamente essa estrutura é algo que não devemos fazer e, por isso, consideramos muito importante a extinção da Direção-Geral das Modalidades e acabar com a divisão interna entre futebol, modalidades coletivas e modalidades individuais. O vice-presidente com o pelouro das modalidades será, na estrutura, o responsável pela condução das mesmas e pela nomeação do responsável por cada uma delas. Ajustada e redefinida a estrutura, há que trabalhar de forma uniforme e seguindo algumas premissas. Ter na igualdade e na promoção do desporto feminino uma bandeira, implementar o laboratório de otimização do rendimento desportivo, fazendo renascer o antigo gabinete olímpico como pilar do clube no apoio aos atletas e como elemento diferenciador. Apostar na formação, definindo uma percentagem mínima de atletas provenientes da formação que devem integrar as equipas de pavilhão. Nenhuma modalidade deverá ter escalão sénior sem ter escalões de formação, ou pelo menos um plano para a existência desses mesmos escalões. Criar uma estrutura que estuda a implementação de escolas de modalidades de Sporting, permitindo a formação e o recrutamento em diversos pontos do país. Estas escolas devem funcionar em direta relação com os diversos núcleos e com os clubes filiais. Criar o departamento de scouting das modalidades e organizar uma rede de observadores especializados. O desejo de promover o ecletismo jamais deve fazer-nos esquecer que a sustentabilidade nas modalidades só é possível se 100% do valor das cotas forem para o clube. A verdade é que hoje, quando falamos em orçamento das modalidades, é difícil para os sportinguistas terem uma noção clara
em relação ao valor que é gasto nessas mesmas modalidades. O próprio relatório e contas não especifica as receitas e gastos com as modalidades e a sua sustentabilidade de forma individualizada. Nesse sentido, propomos que o relatório e contas passe a ter uma clara separação das receitas e dos custos por cada modalidade. Queremos também introduzir indicadores básicos para que os sócios consigam acompanhar os índices de sustentabilidade do clube e das suas modalidades. O orçamento das modalidades é um tema que deve ser debatido por todos os sportinguistas, de forma a que exista sempre um investimento que seja sustentável, que permita que as equipas do Sporting sejam competitivas e mantenham a sua capacidade de conquistar títulos nacionais e internacionais e que não coloque em causa a continuação da atividade a médio e longo prazo. Este é o caminho para, também no ecletismo, transformar o Sporting num clube que escuta os seus sócios.